Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o líder do bloco da minoria, o senador Humberto Costa. Nossos assuntos são muitos. Vou começar conversando com o senador sobre um assunto que ele trouxe a plenário no seu discurso, que são os 13 anos do SAMU, uma realização do senador quando foi ministro da Saúde, né, senador? Sim, é uma grande conquista da população brasileira. 13 anos, no tempo em que era eu ministro da Saúde do governo Lula, nós implantamos o SAMU. E o SAMU hoje é uma realidade importante, reconhecida por todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. E o SAMU é um serviço de atendimento pré-hospitalar que hoje cobre aproximadamente 69% da população. Isso representa aí 3.400 municípios aproximadamente e 163 milhões de pessoas. E o SAMU, ao longo desse período, salvou muitas vidas, teve a possibilidade de reduzir os danos pós-acidentes ou outras situações, atende tanto a domicílio quanto no meio da rua. E, sem dúvida, é um dos programas mais bem avaliados do governo federal. Acredito que seja realmente uma referência. O Brasil tem essa preocupação com a saúde pública, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, todo aquele empenho que o presidente Obama teve em proporcionar uma saúde para a população, uma saúde de qualidade gratuita. A gente já é referência no tratamento da AIDS. Mas esse também é um serviço referência, né? Sim, sim. O SAMU brasileiro, inclusive, ele teve uma inspiração no SAMU francês, né? Existem dois modelos de atendimento pré-hospitalar de urgência. Um modelo é aquele americano, em que nós temos os chamados paramédicos e o trabalho é o de remoção, basicamente. Se leva o paciente para o hospital. O SAMU é diferente. O SAMU, ele consegue, por vezes, trabalhar até 4 horas seguidas no local do acidente para garantir a efetiva estabilização, para dar os primeiros cuidados às pessoas. E isso é um diferencial muito importante, porque a capacidade de resolver os problemas é bem maior do que no modelo onde simplesmente nós temos a transferência para o hospital. E essa é uma política pública consolidada, né? Porque, assim, um desafio também que a gente tem na nossa democracia, às vezes você tem uma política pública implantada e quando há uma mudança de governo, nem sempre essa política pública consegue se sustentar. Muito remotamente isso aconteceria com o SAMU, né? Eu acredito que jamais aconteceria, dado o grau de aprovação, aceitação e de adesão das pessoas ao SAMU, inclusive mudando a cultura, não é? Antigamente era muito comum nós encontrarmos um acidente numa estrada ou no meio da rua e aí de imediato alguém pega a vítima de qualquer jeito, coloca num carro e leva. Hoje em dia, quando acontece qualquer acidente, as primeiras pessoas que surgem já dizem, ó, não mexe no paciente, vamos chamar o SAMU. Mudou uma cultura, né? Exatamente, acho que isso é muito importante também. Senador, eu queria aproveitar também a presença do senhor aqui para comentar um assunto. Hoje a gente teve uma sessão, uma deliberação da Casa, iniciada na Comissão de Constituição e Justiça, considerada até pelos integrantes da comissão como uma sessão histórica para o Senado Federal, que foi justamente a construção de um consenso e a votação, a aprovação do projeto que reformula, renova o abuso de autoridade, né, o enquadramento do abuso de autoridade, vamos dizer assim, que foi aprovado na CCJ, trazido a plenário e votado ainda na sessão de hoje no plenário do Senado Federal. Que análise que o senhor faz? Porque esse foi um projeto que demandou uma construção de consenso bem trabalhada, né? Esse projeto, ele, na minha opinião, é um grande avanço, né? Ele vem com o objetivo de garantir o respeito digamos, aos direitos individuais, o respeito aos direitos humanos e impedir que as pessoas se aproveitem da condição de serem autoridades, seja do legislativo, do executivo e do judiciário, para, de alguma maneira, prejudicar os demais, não é? Esse projeto, inclusive, a maior repercussão que ele terá, essa lei,
será exatamente nas periferias do Brasil, será no campo do Brasil, onde muitas vezes a autoridade policial, por exemplo, invade uma propriedade ou invade uma casa numa favela sem autorização judicial, agride as pessoas, não é? Ou então parlamentares que usam a condição de parlamentar para dar as chamadas carteiradas, ou mesmo integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário, que muitas vezes são movidos por razões que não são as que a lei prevê, para perseguir pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante, é um marco na legislação de direitos humanos no Brasil. Esse foi um assunto que mobilizou a atenção da sociedade, não é mesmo? E a gente teve até a sessão temática no plenário dessa casa, ainda na presidência do senador Renan Calheiros. O juiz Sérgio Moro teve aqui, o procurador-geral da República também teve, o doutor Rodrigo Janot. E havia uma preocupação muito grande em que medida era o momento certo de se discutir um tema como esse, já que é uma legislação que está em vigor desde 1965. O senhor acha que o momento, de alguma forma, interferiu na qualidade da produção desse projeto? Não, eu acho que é o contrário, né? Diante de tantas situações de abuso que acontecem hoje no Brasil, isso propiciou que as pessoas todas manifestassem o seu interesse em que nós tivéssemos uma legislação rigorosa para proteger o cidadão, não é, desse tipo de atitude. E tanto foi algo importante que esse projeto contou com a contribuição da Procuradoria-Geral da República, por intermédio do procurador Rodrigo Janot, e teve a participação de vários parlamentares dos mais diferentes partidos, tanto que ele foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. E aqui no plenário teve o apoio muito significativo de parlamentares. Houve ressalvas, né? Algumas atribuídas ao assodamento, ou questões que não foram contempladas, como, por exemplo, o abuso de autoridade não contempla a atuação parlamentar, por exemplo. Foi uma questão levantada em plenário. O senhor concorda com as críticas que foram feitas e acha que elas são passíveis de correção quando elas tramitarem na Câmara? Não acho que essas críticas são producentes ou elas têm alguma fundamentação. Essa proposta, ela abrange todos os agentes públicos, todos os servidores, atinge o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, o próprio terceirizado dentro do serviço público. Então, ninguém está fora da abrangência dessa lei. Além do mais, como eu disse, ela foi aprovada por unanimidade. As sugestões que foram feitas e acatadas. Não entendi por que é que alguns parlamentares que lá na Comissão de Constituição e Justiça votaram sim, chegaram aqui com posições diferenciadas, votaram não, enfim, que me parece muito mais uma postura, digamos, de um certo oportunismo do que propriamente uma posição política séria. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro também que há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.